Boa noite, nós estamos em mais um bate-papo, um toque aqui antes do Projeto Redenção. E eu estou muito feliz de receber Luan Freitas aqui. Sempre uma honra, sempre uma honra. Me sinto em casa, como sempre, como todas as vezes. E que privilégio poder estar em mais uma edição de um projeto que faz parte da minha história, faz parte da minha vida e desse amigo tão querido. É sempre uma honra estar aqui, poder Obrigado. compartilhar música e falar de Deus, né? Muito bom. Luan, eu sei que você continua visitando muitas igrejas, né? E é um trabalho itinerante muito importante, mas que alguns músicos não conseguem, por vários motivos. Por motivos, talvez, financeiros, da proposta ministerial deles. Mas, na sua proposta, você está visitando igrejas que são muito diversas. Como que é esse processo de atender convites? Como é que você lida com as diferenças, com essa diversidade que a gente tem no nosso país e também uma diversidade até de costumes, de realidades religiosas? Como é que é isso para você? Uma coisa que, para mim, eu não abro mão, de fato, é de estar sempre conhecendo novas pessoas, fazendo novas conexões, mas, o principal, abençoando a igreja do Senhor, né? Eu acredito que a maior dificuldade é a questão da logística. Às vezes tem a dificuldade, mas a gente vai se moldando para poder atender da melhor forma, para poder ser bênção ali, ser canal de bênção para aquela comunidade. E, para mim, eu sinto essa sede também de estar em contato com pessoas, com culturas, um povo diferente, né? Sempre estou assim conhecendo novos pastores, fazendo alianças também. Então, eu sempre priorizo. E os conflitos? Eu acredito que a maior dificuldade, no meu caso, né, sempre flui naturalmente. Então, dificilmente tem algum conflito, pelo menos no meu caso, né? Acredito que a maior dificuldade, às vezes, é uma questão, às vezes a gente está com vontade de levar a equipe inteira e não tem como. E aí eu vou com voz e violão e acabo também dentro de uma demanda, né, também de tempo. Hoje, servindo de forma híbrida em 2 cidades, na igreja local em São Paulo e também em Mogi das Cruzes, né? Em São Paulo, na ADNT São Paulo, igreja que o meu sogro é pastor, e lá em Mogi das Cruzes, na primeira igreja, que tem sido um tempo maravilhoso de muito aprendizado, né? Uma igreja com muita gente, que está crescendo bastante, e estou como ministro de música, né, líder do Ministério de Louvor, e venho aprendendo a cada dia a lidar com uma quantidade maior de pessoas. E, para mim, está sendo uma experiência maravilhosa. E nos espaços a gente acaba atendendo, né, não só igrejas, mas também cidades, eventos, enfim. A gente vai se moldando nessa loucura que é a nossa agenda, junto também com a agenda do Preto no Branco. Conta para mim uma experiência marcante para você. Nós não combinamos nada aqui, hein, gente? Antes não, é aqui na hora mesmo. Conta uma experiência que te marcou nessas tantas viagens, visitas que você tem feito a cidades, igrejas. Uma experiência que você queira destacar para quem está ouvindo o nosso toque do Redenção hoje. São muitas experiências marcantes, né? Mas uma que me assim, vem à memória de imediato. Nós fomos em Pedra Branca do Amapari, lá no Amapá. E eu encontrei um rapaz no camarim, trabalhando no camarim, e em um momento ele levantou a camiseta dele e estava um processo de vários pontos, porque ele tinha passado por uma cirurgia, e ele me deu um abraço e falou: hoje eu estou aqui celebrando, porque através da sua música eu já estava desenganado pelos médicos, mas uma pessoa colocou você cantando e aquilo me deu esperança. E passei por um processo, estou aqui, não era para eu estar aqui, era para eu estar morto. E hoje eu estou aqui celebrando, ele me mostrou aquilo, me marcou bastante. Assim, de imediato, é uma experiência que eu me recordo, assim, que eu tenho como um combustível de Deus, assim, de fato, né, a mensagem, o poder de Deus, o privilégio de poder ser instrumento do Senhor, né? Queria falar para você que está ouvindo a gente nesse papo hoje, que também está à espera de um milagre. E, às vezes, a gente escolhe alguns milagres que a gente precisa para a nossa vida, a gente começa a orar por algo intensamente, a gente quer que esse milagre aconteça na nossa vida, seja uma cura, seja um emprego, seja uma solução para um problema grave. Mas eu queria te falar uma coisa um pouco fora do que talvez você anda ouvindo.
O milagre de Deus é Jesus. Esse é o milagre de Deus. Se o milagre de Deus estiver ao seu lado, ou melhor, você estiver ao lado dele, você está andando com o milagre. O milagre vai acontecer. Mas como que é esse milagre? Então, o milagre é o próprio Jesus. E Jesus vai fazer tudo o que ele quiser fazer. E se você entender isso, e esse é um processo bastante da gente ser disciplinado, da gente ser transformado, para a gente poder entender de verdade que Jesus é um milagre de Deus. E, às vezes, tem pessoas que estão em busca de um milagre. Onde houver falando que existe uma igreja, que tem um milagre, ela vai atrás. Mas não entendeu que o milagre de Deus é Jesus. E que se o milagre de Deus é Jesus, é o enviado de Deus para nós, todo o seu propósito vai se cumprir na sua vida. Nem a mais, nem a menos. Nunca vai ficar aquém. Vai ser exatamente o que Deus planejou. Luan estava falando de um milagre, de alguém que vivenciou um milagre, porque ouviu uma mensagem de esperança na sua canção, uma mensagem do Senhor Jesus. E eu quero te convidar a não abandonar o milagre de Deus por nenhuma das suas opiniões do que você acha que precisa ter ou precisa ser. Que você aceite que o que Deus planejou vai acontecer, porque Deus é fiel e porque o milagre de Deus está na sua vida. Agora, se ele não está na sua vida ainda, convide Jesus para ser o Senhor da sua vida. E nesse momento o milagre vai começar e nunca mais vai parar. Mas e os problemas? Eles vão continuar acontecendo. Ninguém prometeu. Jesus não prometeu que a gente não ia ter conflitos. E Jesus não prometeu que a gente também não ia ficar doente. E que a gente não teria dificuldades. Ele não prometeu isso. Mas ele prometeu paz. E ele prometeu que estaria conosco, porque ele é Emanuel, Deus conosco. E que o que precisar acontecer, ele fará. Se ele precisa te curar, ele vai curar. Se ele precisa fazer você prosperar, você vai prosperar. E prosperidade para Deus é tudo. Não é dinheiro, é tudo que você é. Pode ser até recurso financeiro, mas é tudo que você é. Então eu quero te desafiar a receber esse milagre na sua vida e deixar que o milagre de Deus faça algo maravilhoso na sua história. Conta para nós aí a sua história. Conta um pouquinho do que Deus tem feito na sua vida. Escreve aí no @Projeto Redenção SP, @Eli Moreira Oficial e @Lua Freitas Oficial. Muito obrigado por você estar com a gente. Luan, quando você chegou em São Paulo, você já me contou isso várias vezes como amigo, que você estava buscando novos caminhos para você e não sabia que caminhos iam ser esses. E, com certeza, você teve suas experiências de oração, né? Com certeza. E eu queria que você falasse um pouquinho do que é a oração para você, de como a oração ela te guiou nesse tempo, como ela te aproximou de Deus, como isso funciona para você. Para mim, a oração é relacionamento, né? E poder contar com Deus, poder contar, não só viver o milagre, mas poder contar com o dono do milagre faz toda a diferença. Para mim, a oração, mesmo que às vezes seja tão difícil, é a chave. É a oração que vai acalmar o seu coração. Né? Quando você coloca para fora aquilo que está ali dentro de você, aquela aflição, aquilo que está te afligindo, quando você apresenta ao Senhor. Eu, particularmente, todas as vezes que isso acontece, eu já sinto aquele alívio. Ainda que o problema, que a situação que me aflige não tenha resolvido. Né? Mas a oração, eu fui alcançado pela oração. A minha mãe orou e Deus usou alguém para me entregar uma palavra que mudou a chave e o curso de toda a minha vida, de ter uma caminhada de fé. Então, a oração, não dá para viver sem oração. Acho que é comprovado. Quando você chegou aqui em São Paulo, seu cenário era muito difícil. Conta desse tempo de oração para nós. Como que foi para você buscar resposta, achar resposta, né? Porque hoje todo mundo conhece um Luan Freitas, do Preto no Branco, de tanta história. Mas quando você chegou em São Paulo... Eu já saí de Salvador com um passo de fé, né? Com uma passagem só de vinda e com um sonho. Era fé e um sonho, como dizem, né? E vim com o desejo no coração de gravar um álbum, né? Conversei com o meu pastor em Salvador, ele me apoiou. Um tio me acolheu aqui em São Paulo, né, por alguns meses na casa dele. E eu vim, dia após dia,
tendo esse relacionamento. Sem esse relacionamento eu não conseguiria de forma alguma nem sobreviver, porque eu estava de fato vivendo pela fé, né? O que me manteve aqui foi a ajuda das pessoas, e toda a minha caminhada que eu já tinha antes, eu meio que abri mão, né? Eu não tinha uma noção de como eu ia viver, como eu ia me sustentar. E a provisão vinha de onde eu menos imaginava, de direito autoral, de pessoas, enfim. Depois Deus foi abrindo portas, comecei a tocar, comecei a trabalhar. Mas a oração, ela sempre foi fundamental dentro desse processo. E também na celebração das coisas boas, né? A oração de gratidão. Aqui em São Paulo, logo quando eu cheguei, a situação não era tão favorável, mas eu lembro de um dia escrever uma canção que a gente canta sempre aqui no Redenção, que diz Deus, obrigado, que foi um dia que eu acordei com o coração grato. A situação visível aos olhos não era favorável, mas eu acordei com aquele sentimento de gratidão, fiz a minha oração de gratidão e surgiu essa canção, né? E o que sempre me linka é aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Talvez aos olhos humanos parecia pouco para aquela grande multidão, né? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas eu vejo que a chave, né, da oração, Jesus pega aquilo que parecia pouco aos olhos humanos, ele apresenta ao Pai e ele dá graça. E eu acredito que em todos os processos a oração tem sido a chave, né, na minha vida, e que a gente continue nessa intensidade. Ainda muito pouco, né? Ainda sou fraquinho. Eu imagino aquelas irmãs, né, que têm aquele chamado, aquele dom da intercessão, que ficam horas e horas, né, de joelho, conversando com Deus. Eu ainda pretendo chegar nesse lugar. Você está precisando de oração? Escreve para a gente aí, tá? No Eli Moreira Oficial, no @Projeto Redenção SP. Mas eu queria falar uma coisa para você, que a Bíblia diz que vocês vão me buscar e vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração. E isso é uma promessa de Deus que está nas Escrituras, nos profetas. E o que você precisa e eu precisamos aprender é derramar o coração, né? Luan estava contando a história dele, de chegar numa cidade, na cidade de São Paulo, e está sofrendo, e está buscando, sem ter nada, exceto ele mesmo, o trabalho dele, e sem conexões, sem nada. Que ele falou que abriu mão do que ele tinha, mas ele estava buscando a Deus e ele tinha um sonho. Eu queria te convidar não só a sonhar, mas a abrir seu coração com Deus, abrir seu coração com o Pai que te ama, e deixar que todo o seu coração seja derramado diante de Deus, seus sonhos, suas frustrações, suas angústias, suas alegrias, que você saiba dizer obrigado, mas, por favor, me ajude também, mas de coração, porque quando isso acontecer, há uma promessa de Deus. Vocês vão me buscar e vão me achar, quando isso for de todo o coração. Eu acho que o nosso coração, às vezes, fica duro, nosso coração fica fragmentado, e, às vezes, a gente entrega alguma coisa que não custa muito, põe na mão de Deus, e as outras que custam, ou que a gente não quer abrir mão, ficam ali isoladas. O texto diz de todo o coração. É preciso que toda a sua vida seja aberta para Deus, para que o Senhor abençoe, derrame de forma plena a sua bênção na sua vida, através da oração. Então, eu queria te convidar também para conhecer um projeto que é diário, chamado Orando na Palavra, e que você pode entrar no nosso TikTok, Instagram. Todo dia a gente tem uma oração, e você é convidado para também se aproximar desses projetos de oração. Oração de verdade, relacionamento com o Pai. E eu quero convidar você a entregar tudo a Deus, como é um desafio para mim e para o Luan, entregar tudo nas mãos de Deus, que Ele vai fazer a vontade dEle, não é verdade? Amém, amém, com certeza. Então, segue a gente aí no @Projeto Redenção SP, @Eli Moreira Oficial. E @Lua Freitas Oficial. Obrigado por você estar com a gente. Escreve para a gente o que Deus tem atendido nas suas orações aí. O que está precisando ser derramado diante de Deus. Escreve para a gente. Vai ser muito bom ouvir você.